foi ou quando foi que começou, né, esse movimento de oração, né, às 5 horas da manhã? Essa oração, né, ela começou no ano de 2007, né, aonde foi algo que nasceu no coração do irmão Charles, né, e quando nasceu no coração do irmão Charles, ele nos convidou, né, convidou eu, convidou a minha esposa, convidou o irmão Júnior, né, Dodô, né, teve outros irmãos que agora eu não estou lembrando o nome, né, mas quando nós começamos, né, nós fizemos esse propósito, o Charles disse, não, faz esse propósito de 7 dias. Né? E nesses 7 dias, né, Deus fez coisa grande, Deus fez maravilha, né? Deus curou, Deus fez maravilha nas nossas casas, nas nossas vidas. E quando foi do 6º dia para o 7º dia, Deus, na madrugada, Ele me coloca algo no coração, Ele me revela algo. E Ele fala comigo, Ele diz assim, eu ouvi nitidamente, né? Parecia que eu estava acordado. E a palavra que Deus diz era assim, que o propósito não seria 7 dias, mas que seria por um tempo aonde Ele determinaria o tempo, né? E o tempo da oração de 5 horas não foi determinado por nós, né? Determinado por Deus, né? Eu não sei o dia, a hora, o momento que Deus vai encerrar, né? Mas eu creio que quando é de Deus não encerra, né? Deus ele é como diz, né? Ele traz, depois ele coloca outros para dar continuidade naquilo que ele criou, né? Foi algo que ele criou, né? Não é algo que surgiu por nós querer fazer, né? Porque oração não é nós que fazemos, mas é Deus que nos convoca, né, para estar ali todos os dias adorando, louvando o nome do Senhor, né? E através desse propósito, né, a oração de 5 horas está até hoje, né? Nunca parou. Nunca parou, né? E todos os dias nós estamos ali adorando, louvando o nome do Senhor, não por uma coisa que nós temos que fazer por fazer, mas é algo que nós temos um propósito com Deus, nós temos um segredo com Deus, né? Aonde Ele colocou nos nossos corações e é prazeroso, né? Você tem visto lá na oração 5 horas, você tem acompanhado e você tem visto o que Deus faz. É como se o céu se abre, é algo poderoso, é como quando a gente entra na Betel para orar 5 horas da manhã, né? A gente se esvazia, a gente se desprende, né, de tudo aquilo que é terreno e vai viver algo sobrenatural de Deus. Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele nos livra, Ele que nos levanta, Ele que nos salva, Ele que nos protege, Ele que cura, Ele que liberta, Ele que visita a nossa casa, Ele que visita a nossa família, Ele que visita os nossos celeiros, guarda de Israel. Ele não dorme, Ele está aqui nessa manhã. Esse que não torce que energia, Ele dorme, está lá, o guarda de Israel. Quem é o guarda de Israel? Jesus. Quem é o guarda de Israel? Deus. Quem é o guarda de Israel? O Espírito Santo. Meu Jesus. Se não fosse o guarda de Israel, o Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. Aqui, ó. Fala assim, ó. Cadê mim? Que eu mandei até pra mim aqui. É, só um minuto. Paulinha fala, Deus quer que eu fale do mesmo jeito que eu falei pra ti. Que é pra poder ficar legal, bem descontraído. Ó, quanto mais eu te buscar, quanto mais a gente buscar Deus, eu falei, mais vitória a gente tem. Ela era assim, fora do comum. O Renato teve que aprender comigo. Eu tenho escrito. Paulinho, ele aprendeu pra poder estar minha. Vamos lá. Vai, deixa. Senão vocês vão conversar, vou esquecer. Antes da oração de 5 horas da manhã, existia uma outra oração, que era com o pastor Valtinho e comigo, né? E com várias pessoas que vinham, não eram poucas, eram muitas pessoas. E a gente orava todo dia 6 horas, de 6 às 7. E era assim, algo sobrenatural de Deus. E tinha dia que eu dizia, Senhor, me acorda, porque eu preciso acordar.
E um dia o Senhor me acordou batendo palma. E eu disse, uma hora dessa, alguém batendo palma. E o Senhor disse, tu não mandou eu te acordar? Então assim, Deus, quando a gente busca Ele, quanto mais a gente busca o Senhor, mais a gente vê a glória de Deus. E outra vez também, foi de novo, eu pedindo a Deus e a porta bateu. E eu disse, a porta está batendo uma hora dessa. E o Senhor disse, tu não mandou eu te acordar? Pois estou te acordando. E aí a gente vê a glória de Deus, a gente vê o mover de Deus, a gente vê o agir do Senhor nas nossas vidas, né? E parou uma época essa oração, mas o Senhor colocou no coração, né, dos meninos, para a gente começar de novo, e começamos de novo 5 horas da manhã. E de lá para cá o Senhor tem feito maravilhas. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor, me purificar. Eu quero ser limpo como Naamã no seu poder. Pastor, eu sei que essa oração, né, do meio-dia, muito conhecida na Albetel, já tem muito tempo, né, passou ali pelo Jonas, pela Wanda, também pelo pastor Israel. Verdade. Em que momento chegou em vocês? Em que momento? Na oração meu dia, né, como a oração de 5 horas, né, a minha esposa, ela sempre estava na frente, né, de ir para as orações, né, e muitas das vezes eu não ia, né, mas surgiu, né, a vontade, o desejo, né, desde uma pregação que teve aqui na Igreja Batista Betel, quem ministrou, se eu não me engano, foi o pastor Adalberto. E naquele dia, muitas das vezes, eu dizia, eis-me aqui, e nunca, né, cumpria com aquela palavra. Mas naquele dia, eu lembro que Deus disse assim, tu não pode sentar no banco da arquibancada, tu tem que estar perto de mim. Espera ainda mais um pouquinho e o verás. Amém? Então depois daquele dia, irmão, surgiu essa vontade, irmão Paulinho, de nós buscar a Deus, de nós nos aprofundarmos nas águas mais profundas, né? Como diz a palavra, né, no Salmo 92, ele vai dizer que a palmeira, as raízes, elas vão buscar no mais profundo. E eu entendi algo que para viver o extraordinário de Deus, para viver, como diz a palavra de Deus, pela fé, né? Nós precisamos ter um relacionamento com Deus, nós precisamos ter intimidade com Deus. E naquele dia despertou isso no meu coração. O Senhor nos chama a permanecer com a fé inabalável. Eu aprendo algo, porque ele vai dizer assim, não tema, Deus nunca perdeu o controle. Olha para o teu irmão nessa tarde assim, não temas não, tenha medo não, porque Deus, ele não perdeu o controle. A minha esposa já ia para a oração 5 horas, ela já ia para a oração meio-dia, mas ela sempre falava, né, dos milagres, dos feitos, das maravilhas que acontecia na oração meio-dia. Inclusive ela foi orar, Deus fez um milagre na vida dela na oração meio-dia, né? Na oração ainda quando o pastor Jonas estava na frente. Deus, ele fez um grande milagre. Através da vida do pastor Jonas, Deus usou ele, né? E na época eu tinha descoberto que eu estava com nódulo no seio. E eu vinha orando, eu, o Renato, só a gente sabia, e o irmão Jonas, o pastor Jonas na época. E Deus usou ele dizendo que Deus estava me curando e fazendo a cirurgia naquela hora. Foi muito lindo isso, porque Deus fez a cirurgia na hora da oração. Os nossos delitos, os nossos pecados, e nós somos livres para te adorar, Senhor. Nós somos criados para louvar o teu nome, Jesus. E ele
dizia, não, Deus está cortando, Deus está usando assim, assim, assim. E foi assim tão poderoso que aí eu voltei no médico. E quando o médico chegou lá, isso foi aconteceu. Eu digo, por quê? Porque não tem mais nada aqui. Então, assim, o Senhor é o mesmo Deus de ontem e de hoje. Então, Ele faz milagres todos os dias na nossa vida. Basta a gente crer, basta a gente acreditar que o Senhor, grandes coisas, Ele faz nas nossas vidas. E eu comecei a ir, né? Eu senti o Deus, eu comecei a ir para a oração de meu dia. Eu vinha do trabalho, né? Eu vinha do trabalho meu dia, eu almoçava lá rapidamente e eu corria para cá. Não dava para assistir a oração toda, né? Mas eu ficava mais ou menos até umas 1h da tarde. E nesse período, quando eu saía daqui, eu já saía cheio, transbordando, né? E nessa ida e vinda, né, surgiu no coração do pastor Regis, né, que essa época, quando eu comecei a ir para as orações meu dia, né, era o pastor Regis que estava na frente, né, e surgiu no coração dele nos convidar, eu e a minha esposa, para estar junto com ele, né, ajudando ele na oração meu dia. Aleluia! É o que nós viemos fazer aqui nessa tarde. Talvez você está passando por alguma situação difícil, mas essa tarde tu escolheu o melhor lugar para estar. Aleluia, por isso que eu escolho esse lugar todo dia, irmã Nena. Eita, porque todo dia Deus derruba um gigante que se levanta contra a minha vida, contra a minha casa, contra a minha família. Quem está entendendo? E aí nós começamos, né, a ajudar o pastor Regis, e de repente também o Berim também estava conosco, né, fazia parte da oração meu dia e também começou a nos ajudar, né? E nós ficamos juntos aí bastante tempo, e aí o pastor Regis foi chamado para dirigir uma congregação, né? E nesse chamado do Regis, o Regis disse, olha, eu senti no meu coração que quem vai assumir a oração meu dia é você, Renatinho. Você e Ana Cláudia. E eu disse, pastor Regis, não há condição, porque eu ainda trabalho e você sabe que eu venho para cá e eu fico aqui só até 1h da tarde. E eu achei tremendo, irmão, que ele trouxe algo tremendo, que ele disse, não, mas você fica ajudando até 1h da tarde e a Ana Cláudia, ela dá continuidade na oração. E começou isso, bradou no meu coração, e eu disse, tudo bem, não tem problema não. Então daí ele avisou o pastor Valtinho, né, conversou com o pastor, e nós, quando ele foi para a obra, né, nós ficamos na oração meu dia dessa forma. E o Berim nos ajudando, porque eu ia para o trabalho, ficava o Berim, a Ana Cláudia e o Berim, né, dando continuidade. Né, e passamos aí alguns meses, né, dessa forma, até que Jesus, né, realmente nos tirou do trabalho secular, né, e nós viemos e ficamos na oração meu dia. Ei, sempre há um novo horizonte, aleluia, sempre há uma nova oportunidade, aleluia. Por isso nessa tarde Deus está dizendo assim, ei, eu te desafio nessa tarde a tomar uma decisão de fazer de forma diferente. E nesses anos, no decorrer desses anos, são muitas coisas que Deus tem feito, são milagres, são prodígios, maravilha. A gente tem visto Deus fazer milagre na igreja, na vida das pessoas, né? Famílias, casamentos, né? Restaurados. E um milagre muito forte, que isso é de tempos, mas eu vou contar. O Isaac tinha 4 anos de idade, quando a gente chegou aqui nessa casa, a gente orando, eu sempre fui de estar orando. Quando a gente morava no apartamento, lá no Zé Valdo, Marcos Freire, eu orava, Senhor, eu não quero morar nesse apartamento, eu quero a minha casa. E eu dizia, Senhor, eu quero a minha casa, Senhor. E o Senhor um dia disse assim, me mostrou a casa em sonho. Me revelou essa casa aqui, do jeito que essa casa é. Foi algo assim lindo que Deus fez. E quando a gente veio embora pra cá, quando a gente chegou aqui, o Isard, nasceu uma verruga enorme no dedo do Isard. E a palavra do Senhor, lá em Lucas, em Lucas e em Mateus também tem, que fala, né, que Deus diz assim, ó, seque toda aquela figueira, a figueira, quando Deus passa, que manda a figueira secar, né?
Então eu li a palavra e Senhor, tu mandou a figueira secar? Então eu creio em ti. Aí tá aqui a mão na palavra e diz assim, é em ti que eu creio. Se tu mandou a figueira secar, então Senhor, faz secar essa verruga do dedo do Isard. E foi algo tão lindo que eu orei de noite, de manhã já não tinha mais. E quando foi na sexta-feira, nós levantamos a mão, tinha na faixa de umas 35 pessoas. E Deus mandava dizer assim, esse final de semana, irmão, nós vamos receber coisa boa de Deus. Nós vamos receber milagre de Deus. Ei, irmão, eu estava aqui sentado, ó, no sábado. Aliás, deitado. Deitado aqui, ó. A Ana Cláudia tinha de sair, né, Ana Cláudia? Tinha de fazer o cabelo, era? Acho que tinha de pintar meu cabelo. Não, não foi esse final de semana, não, foi no outro. Qual foi o do almoço? Foi esse? Do almoço? Foi esse, né? Foi o outro. Aí, não, tu não tinha ido lá pro Isard. Tu foi pro cabelo, não. Aí eu aqui deitado, ó. Eu, Jesus, manda aí, Jesus, eu tô querendo comer algo maravilhoso nesse dia. Foi, mãe. Diz aí. Passou só questão de minuto, ó. Aí eu no zap, ó. A irmã disse, ei, pastor, vou mandar o almoço pro senhor. Posso? Foi não, Ana Cláudia? Não foi você que escutou ela, foi eu. Não, no zap. Aí eu passei pra Ana Cláudia. Não passei pra você, não? Mas eu não passei pra você? Aí eu passei pra ela. Se a Ana Cláudia, a irmã, quer mandar o almoço, tu vai querer? Aí a Ana Cláudia disse, pode mandar. Eu tava no cabelo. Não, tava no... Não. Aí, ela já tinha recebido uma ligação de uma irmã. Aí depois eu mandei pra ele, ó, Renato, Ela já tinha recebido uma ligação de uma irmã, um casal, chamando a gente pra almoçar. Só que ela pensava que era no sábado. Não, era no sábado mesmo, mas não deu certo. Aí Entendeu? Aí ela, Olha, dois, né? Aí ela disse, Ana Cláudia, não dá certo pra domingo, vamos almoçar domingo com vocês. Aí Gente, eu disse pra irmã mandar, certo? Foi lindo. Ei, irmão. Aí a irmã manda, ó, carne do sol, baião. Rapaz, foi um banquete aí, ó. Farofa. Você tá entendendo? Aleluia! Em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Pastor, esse movimento, né, de oração começou quando mesmo na vida de vocês, na vida da família de vocês? Na verdade, Paulinho, esse movimento, né, a oração nas nossas vidas, ela começou desde o início da Igreja Batista Betel. A verdade é que começou nós indo na casa do meu cunhado Valmizim, né, que foi aonde começou as orações, né, as orações que hoje é a Igreja Batista Betel, né? E lá, nas orações, né, a minha esposa já tinha aceitado Jesus, eu não tinha aceitado Jesus, né, mas ali, né, nós começamos a orar, né, eu comecei a ir e dali, né, surgiu as orações das nossas vidas, né, dali nós fomos para a igreja presbiteriana, né, da onde era o meu cunhado já era, junto com a sua esposa, né, a minha outra cunhada, que hoje mora no Senhor, né, a irmã Edna, né, era da igreja Peniel, né, e aí nós começamos nessa vida, né, de eles na igreja e ele tinha essa oração na casa deles, né, e desse movimento de oração, né, surge a Igreja Batista Betel, né, e aí nós ganhamos esse terreno que é da igrejinha pequena, e esse terreno da igreja pequena quem ganhou foi o meu cunhado Valmizim, né? E através da vida dele surgiu a igreja. E como começou esse movimento da oração aqui na minha casa, né? Quando nós ganhamos o terreno da igreja, que nós viemos para fazer a igreja, né? Para começar a igreja, o templo, né? Que era só o terreno. Então todo domingo, né?
a gente estava aí meio dia para limpar a igreja, para varrer, para lavar, né? E para ter o culto logo mais à noite. Mas quando começou a igreja, nós não morávamos aqui ainda, né? Nós já tínhamos comprado aqui a casa, né? Nós já tínhamos feito negócio, mas nós ainda fizemos aqui uma grande reforma na casa, né? E quando completou mais ou menos 9 meses, nós nos mudamos para cá. E quando nós nos mudamos para cá, nós não esquecemos a essência. Nós consagramos esse lugar, consagramos esta casa e começamos a oração. Guia meus passos, Salvador. Aleluia. Né? E nós temos aqui de oração com vigília, né? Nós temos aqui o mesmo tempo da igreja. Vamos completar agora no ano que vem 28 anos, né? De igreja Batista Betel e de oração aqui na nossa casa, né? Começamos orando eu, a minha esposa e os meus 2 filhos, e dessa oração começaram a bater no portão, né? E eu sempre deixava o portão aberto e começou a chegar alguns irmãos. E desses anos que vem passando, hoje nós temos visto, né? Desde quando nós começamos, o que Deus tem feito, né? Sinais, maravilhas, prodígios, milagre, libertação, né? Deus abençoando verdadeiramente o povo de Deus, o povo que tem vindo buscar. E eu sempre coloquei algo no meu coração, nas orações aqui na minha casa, aonde também nós estendemos para a oração 5 horas e para a oração meio-dia, que o lugar de oração é um lugar de adoração. É um lugar que você vem para adorar, é um lugar que você vem para se render na presença de Deus, independente do que Ele vai fazer ou não. Porque o segredo é, aqueles, como Ele diz na palavra, eu procuro os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade. Então, de nada adianta se nós não formos adorador. Então, o milagre acontece quando nós adoramos. Quando nós adoramos, o céu se abre, a glória de Deus desce e nós cantamos na presença de Deus. Eu creio que nesse tempo, em vários outros tempos, e eu acredito na promessa que está escrita lá no livro de Atos, aonde ele vai dizer que nos últimos dias ele derramará do seu poder ainda sobre as crianças, sobre os jovens, os adolescentes e os anciões. E coisas maiores ainda o Senhor vai fazer através das nossas vidas. Pastor, queria que o senhor deixasse aí uma mensagem, um conselho, uma palavra que o senhor achar aí melhor para minha geração, a nossa geração atual, para os jovens. O que o senhor tem a falar aí sobre a oração? Paulinho, tem algo que bradou no meu coração desde a época que Deus falou comigo, de nós colocarmos no nosso coração esse hábito, né, de orar a dele todos os dias, né? Muitas das vezes não é fácil devido à correria do dia a dia, os afazeres, mas o Senhor bradou no meu coração que muitas das vezes prioriza muita coisa. Eu lembro que no início eu não queria saber muito de orar. A verdade é essa. Mas
quando Deus falou comigo, né? E Ele falou dessa forma: tu tem tempo para tudo. Tu quer fazer o melhor para o homem. Eu sempre quis fazer o melhor em tudo que eu fazia quando não buscava a Deus em oração, né? E aí eu naquele dia, aquilo falou ao meu coração, no meu entendimento: Jesus, é verdade. Eu acordo 6 horas para ir trabalhar. Eu sou o último a sair. Eu virava à noite. Fazia muitas coisas, mas não tinha uma vida de oração. Mas aquilo ali bateu no meu coração e eu disse: a partir de agora, eu vou buscar algo como diz a tua palavra. E a palavra bradou no meu coração também lá em Mateus. Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8, ele vai dizer assim, ó. Esse é o conselho que eu queria deixar para os jovens, para essa geração. Isso bradou no meu coração, que diz assim: pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abre-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e ao que bate, abre-se-lhe-á. E isso aqui bradou no meu coração, porque no meu entendimento eu disse: eu bati em muitas portas, buscava em muitos lugares, mas aí eu tive o entendimento de que tudo que eu preciso, tudo que eu necessito, tudo que eu quero está em Deus. E eu ainda digo mais: ninguém tem um almoxarifado como o almoxarifado do nosso Pai. Aquilo que você pede ao filho, o encarregado, vai chegar diante do dono. E o dono vai atender o filho. E o filho vai atender a cada um de nós. Então o que eu deixo para a geração de hoje é que não deixe de pedir. Não deixe de buscar. Não deixe de bater na porta do Senhor. Porque tenha certeza, aquele que pede, aquele que busca, aquele que ora, tem resposta de Deus. É por isso que diz lá em Jeremias capítulo 33, versículo 3. Clama a mim e eu te responder-te-ei. Coisas a qual não sabe, coisas a qual tu não tem visto, mas eu sou o Deus que vou te responder. Então, o que eu aprendo nessa noite, na oração? É que a oração não é uma obra para se conquistar algo de Deus. A oração parte da fé em Deus através da palavra. Deus nos fala somente através da palavra. E a oração é a resposta a este falar de Deus, colocada por Deus em nosso coração. Salmo 51, versículo 15. Então eu queria passar este conselho para a mocidade, para essa geração futura. Porque tudo que você necessita, que você precisa, está em Deus. A salvação, o caminho a seguir e a promessa para herdar a vida eterna.